Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson Santana, para aqueles que não me conhecem e para aqueles que me conhecem também, eu sempre estarei me apresentando com o meu nome. Eu tenho aqui dois vídeos anteriores que falam sobre a polêmica do diabo querendo atuar na vida do ser humano. Desses dois últimos vídeos que eu fiz, esse é o terceiro, e quem não assistiu os dois últimos vídeos, eu vou deixar no encard na tela ou um dos dois lados da tela para que vocês venham assistir. Antes de mais nada, eu já espero o seu like, sua inscrição. Deixe nos comentários o que você vai achar desse vídeo. Esse vídeo é super polêmico. Ele está super polêmico. Então, ajude a divulgar esse vídeo. E depois da vinheta, vamos lá. Bem pessoal, nesse vídeo eu quero deixar bem claro as 6 coisas que fazem com que o ser humano ele venha se devotar a Satanás. São 6 coisas. A primeira dela é: quem são os demônios? Alguém pode me explicar quem são os demônios? Eu vou explicar quem são os demônios nesse vídeo. A segunda coisa é: quem é Satanás? Como ele se formou? Quem é Satanás em cima da terra? Como ele se formou? E da onde ele veio? Aonde a palavra está explicando sobre ele? Eu vou explicar tudo isso. A terceira: anjos caídos. Quem foram os anjos caídos? Quem são os anjos caídos? E o que eles fazem? Vou explicar também a teoria do gato e do rato, para vocês ficarem cientes o que é que o diabo faz na vida daqueles que não têm a Jesus. O quinto: espírito sem corpos. Vou explicar para vocês também a teoria do espírito sem corpos, e você vai ver que é polêmico esse vídeo e vocês vão gostar. Eu espero que vocês curtam bem esse vídeo, comentem e que também compartilhem, ative o sininho de notificação, tá? Ative o sininho de notificação e vamos para o sexto, que são os espíritos revoltados, tá bom? Eu vou explicar para vocês tudo isso que eu falei a partir de agora. Pessoal, nesses vídeos que eu venho fazendo, as pessoas vêm comentando bastante sobre o que é a vida espiritual. Muitas pessoas, elas não conhecem verdadeiramente a Jesus. Hoje em dia as igrejas, querendo ou não, algumas delas estão com pessoas que estão se prostituindo em cima do altar. Pessoas que estão em fornicação, pastores que estão abrindo a igreja com 1 ano de conhecimento bíblico e assim por diante. As pessoas pensando que tem o Espírito Santo na vida de vocês, dessas pessoas que eu estou comentando, não de vocês que estão assistindo meu vídeo, pensam que tem o Espírito Santo, mas tem o Espírito do engano. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que Satanás, ele ilude você, ele ludibria você, se fingindo de anjo de luz, sendo que você não está com o Espírito Santo, e sim o Espírito de engano. O primeiro: quem são os demônios? Alguém pode me dizer aqui quem são os demônios? Não? Então eu vou dizer para você quem são os demônios. Nesse capítulo desse terceiro vídeo, eu vou explicar, sobre quem são eles e as suas atuações. Procuramos elucidar ou desvendar a origem de todos os males que afligem a humanidade. Quais são os males que afligem a humanidade? Doenças, misérias, desastre e todos os problemas que afligem o ser humano desde que este iniciou a sua vida na Terra tem uma origem: o diabo. Os deuses famosos da antiguidade, tanto do Egito quanto na Mesopotâmia, bem como os da mitologia africana, são na realidade demônios que nunca deixaram em paz o homem, seu alvo principal. Demônios que nunca deixaram em paz o homem. Os demônios, em sua maioria, personificam os males. Atuam como espíritos sem cor, sem sexo, dimensão, enfim, sem corpo. Procuram seres vivos para, através deles, se exprimir. E o homem é seu alvo principal. Como não possui corpos, vivem se apossando daqueles que não têm cobertura de Deus. São inimigos de Deus e do homem, por ser este a coroa da criação. A coroa da criação divina. O homem é
a coroa da criação de Deus. É por isso que o Satanás, o diabo, seus demônios, seus anjos caídos, têm muita inveja do ser humano. Eles possuem os homens não somente para afastá-lo de Deus, mas também porque eles desejam, na verdade, se expressar no mundo físico em que vivemos. São entidades espirituais que atuam organizadamente, atingindo e destruindo constantemente a humanidade, tendo Satanás por chefe. O homem, como já afirmamos, é o alvo principal dos demônios, pois, criado à imagem e semelhança de Deus, o Altíssimo tem a faculdade de expressar através de 5 ou 6 sentidos o que fazem distinto de todos os animais. Os demônios, em casos especiais, se utilizam dos animais para possuir os homens, como está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 31, citado no outro vídeo anterior sobre os porcos que Jesus tirou, a legião de demônios do Gadareno, e os próprios demônios pedindo para que não fossem atormentados, lançasse-os e nem tirasse eles daquela região ali, lançasse eles nos porcos. Eram mais de 2.000 porcos, e os porcos, né, para você ter uma ideia, que eles ficaram tão agitados com os demônios, né, você pode ler no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 31. Vou deixar bem aqui, ó. Mateus, capítulo 8, versículo 31, que os porcos ficaram, vamos dizer assim, manifestados com a legião de demônio, que eram muitos, e se precipitaram a um precipício e se jogaram e se mataram no mar. Para você ver como é que os demônios agem no corpo de uma pessoa. Número 2, Satanás. Quem é Satanás? A Bíblia descreve Satanás como um anjo caído. Quando foi criado, recebeu a unção de querubim da guarda. Olha bem que um anjo querubim, ele tem uma função, mas a função de Satanás, que na época chamado de Lúcifer, ele era o querubim da guarda, sendo o chefe de todos os demais anjos, tinha acesso à presença de Deus, era chamado filho da manhã, estrela da manhã. A palavra Lúcifer significa cheio de luz. Lúcifer era coberto de pedras preciosas e andava no brilho dessas pedras. Era perfeito em sabedoria e em formosura, e foi ungido para proteger, tendo sido estabelecido no Monte Santo de Deus. No capítulo 8, vou deixar sempre aqui, no capítulo 28 do livro de Ezequiel, encontramos uma descrição completa da figura de Satanás, onde pode-se compreender a sua posição diante dos demais anjos. Lúcifer foi assim até que se achou iniquidade nele. Esta iniquidade se deve basicamente ao orgulho, pois desejava no seu coração ficar acima das estrelas e estabelecer um trono acima do trono de Deus. Cuidado com seu coração, cuidado com o orgulho, cuidado em não pedir perdão, cuidado em não pedir desculpas, cuidado em ficar falando mal de seu irmão por detrás, cuidado para você não almejar as coisas de seu irmão. Você quer as coisas? Lute, soe, consiga, trabalhe, lute, conquiste com seus frutos, tenha o que é seu, não queira o que é dos outros. A própria palavra fala que ele, através da iniquidade do seu coração, ele, com o seu orgulho, desejava no seu coração ficar acima das estrelas e estabelecer um trono acima do trono de Deus. Desejava, no mínimo, ser semelhante ao Altíssimo. Queria assumir o trono de Deus e o seu lugar. Por isso foi expulso do céu juntamente com todos os seus seguidores. Em referência a Lúcifer, Isaías diz o seguinte, no livro dele: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração:
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 15, contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, damos uma direção a qual foi a direção de Lúcifer, quando ele se orgulhou e quis tomar a posição do Altíssimo, a posição de Deus. Lúcifer foi lançado por terra e trouxe consigo uma grande parte de anjos. Lúcifer se tornou no diabo ou Satanás. Os que o acompanham tornaram-se demônio. Todos aqueles que acompanharam a queda de Lúcifer se transformaram no diabo ou em Satanás e acompanharam todos aqueles demônios. Ora, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E ainda diz no livro de Judas 1,6: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Eu vou deixar todos esses livros aqui para que vocês venham a estudar. No livro de Tiago 2,19 diz: crê tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e temem e tremem. Temem e tremem. No livro de Mateus 25:41 diz: então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha aí. Enquanto no princípio Deus criou os céus e a terra, em Gênesis 1, versículo 1, ele o fez em toda a sabedoria e resplendor. Tudo foi muito bem planejado, e os céus, plural, os céus e a terra foram criados com perfeição. Nada era disforme, Nada era disforme, tudo foi feito corretamente e tudo estava em seu devido lugar. Não sabemos há quantos milhões de anos o mundo foi criado. Entretanto, a narrativa de Gênesis 1 está de acordo com as mais recentes descobertas da ciência. Interessante é que quando Deus começa a criar todas as coisas, a Bíblia declara que a terra estava sem forma e vazia e que havia trevas sobre a face do abismo. É interessante isso, né? Isso se deve a um estado caótico do mundo que havia passado por grande confusão, né? Foi a rebelião de Satanás que causou tão grande cataclismo na Terra, deixando-a sem forma e vazia. Se você parar para ler o livro de Gênesis, você entenderá que logo no início tem falando, no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, a terra estava sem forma e vazia. Então, vejam que Deus criou tudo perfeito, porém Satanás perverteu a ordem divina, provocando o desastre que Deus começa a arrumar para criar o homem. De acordo com o livro de Gênesis, da mesma forma, podemos avaliar a obra de Satanás na vida das pessoas. Deus fez o homem perfeito, porém o diabo, a quem o Senhor Jesus associa com um ladrão, João 10:10, eu vou deixar sempre aqui, João 10:10, que o ladrão vem não só para roubar, matar e destruir, mata, rouba e destrói a criatura quando esta sem força para resistir, não está em harmonia com o seu Criador e fatalmente pode ser
derrotado. João 10,10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Número 3. Anjos caídos. A palavra anjo significa mensageiro. Quando os anjos foram criados, a forma e foram, na verdade, para servir a Deus, mas alguns se rebelaram contra o Criador e seguiram a Lúcifer, se tornaram anjos decaídos, isto é, anjos desprovidos das qualidades de que Deus lhe havia outorgado. Todo o senso de bondade, de amor e de ajuda que eles tinham foi perdido, passando a dar lugar ao ódio, à maldade e à destruição. A Bíblia fala que eles não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu próprio domicílio. Judas 1, versículo 6. A situação desses anjos foi semelhante ao de do seu chefe, Satanás. Ficaram desprovidos de amparo divino e passaram a viver errantemente à procura do que fazer. São como o próprio Lúcifer, anjos decaídos, espírito que vive à procura de corpos para, através dele, poderem levar avante o seu intento maligno. Satanás pode facilmente, como também os seus anjos, se transformar em anjo de luz. Olha o que eu disse um pouco antes sobre pastores, sobre obreiros que estão em cima do altar, pensando que tem o Espírito Santo e tendo o espírito de engano. Por esta razão, muitas pessoas têm enveredado por caminhos que a princípio parecem bons, mas no final são trevas e trazem tristeza, miséria e tragédia. Muitos procuram os demônios e abrem a vida para eles, porque pensam que são anjos de luz. Como nomes bonitinhos e cheios de aparatos, os demônios vêm enganando as pessoas com doutrinas diabólicas. Chamam-se orixás, preto velhos, espíritos de famílias, espírito de luz, caboclos, guias e etc. Dizem ser Exus, Herê, espírito de criança, médico famoso, poeta, e etc. Mas na verdade são anjos decaídos na diabólica missão de afastar o homem de Deus e destruí-lo, sendo que, enquanto não fazem isso, se aproveitam deles. Vamos agora para a quarta, que é o gato e o rato. Acho que muitos já viram essa teoria, né? essa, vamos dizer assim, esse conto que alguém deve ter contado, ou se não teve, alguém tiver contado, eu vou passar para vocês. Certa vez observei, né? Tem escrito assim: certa vez observei como um gato faz com um camundongo. O bichano corre atrás do rato, prende entre as patinhas e começa a brincar com o próprio camundongo, jogando de um lado para o outro. Se o rato fosse de brincadeira, como se o bichinho fosse de brincadeira, né? Poderia por alguns momentos gozar dos tapinha, né, do gato, e eles começam a criar ali uma certa amizade. O gato brinca, se enrola com o rato também, por vez deixa eu dar umas corridinhas, e quando o rato pensa que está livre, já está livre, né? No caso, lá está o gatinho, que com um saltinho prende o rato em suas garras outra vez. O final da brincadeira é a morte do rato, é claro. Qual o diferente? Assim também, né, os demônios fazem com o homem. É uma triste realidade. Vocês que são umbandista, candomblessista, espiritista, kardecista, né, que fazem uso de mesa branca, evocando espíritos, né, decaídos, demônios, vocês que praticam banda, quimbanda, candomblé, vocês que vão ao terreiro de candomblé, vocês que estão fazendo ritos para ser mãe de terreiro, pai de terreiro, babalorixás, mãe pequena, pai pequeno, tome cuidado, abra seu olho. Satanás, como diz o livro de João 10,10, veio para matar, roubar e destruir. No princípio,
brincam com eles, os demônios, né? O demônio fazem isso com o homem. Dão-lhe tapinhas. E se o homem concorda em brincar, se tornam bons amigos. Mas o homem está sempre sob suas garras. E mais cedo ou mais tarde, não aguenta as brincadeiras. E os demônios acabam por levá-lo à morte. Mas não é a morte física. É a morte física e a espiritual. Quinto, o que são espíritos? São corpos. Os demônios, já como disseram, eu lhe disse, são espíritos sem corpos. Para se expressarem, precisam de corpos, sem os quais pouco podem fazer. Sempre na história da humanidade, Satanás arranjou um jeitinho para conseguir entrar no corpo do homem e usá-lo como lhe convém. O espiritismo atual, na sua fase científica, teve início em 1848. A família Fox tomou posse como inquilina de uma das suas Hyde Valleys, estado de Nova York, Estados Unidos, uma casa muito pobre, né? Construída principalmente de madeira. Quando tudo parecia tranquilo, em meados de março, do mês de março desse ano, duas entre as 6 filhas do casal, Margaret, que é chamada de Maggie, e a Kate, uma com 11 e a outra com 13, respectivamente, começaram a ouvir ruídos de pancadas e de móveis sendo removidos. Na noite do dia 21 de março de 1848, a Kate provocou o tal espírito com estalidos de dedo. A provocação foi aceita, né? A cada estalo era repletado no mesmo instante por uma pancada. Assim, os espíritos ganhavam a confiança da família e a notícia se espalhou muito rápido. Muitos acreditaram que eram espíritos sem corpos, de pessoas que haviam falecido, quando na realidade eram os anjos decaídos, mensageiros de Satanás, demônios estabelecendo contato com o mundo físico. Tome cuidado. Essas irmãs passaram a ser a habitação daqueles espíritos que se utilizavam dos seus corpos para expandir a mais sólida e destrutiva doutrina que o mundo já conheceu, o que mais tem levado pessoas aos manicômios, cemitérios e etc. Não é de admirar que as meninas, vasos para estes demônios, morressem embriagadas numa vida miserável. Os espíritos demoníacos ganharam fama e se utilizaram de vários métodos para se apossar de um corpo. No espiritismo científico ou no autoespiritismo, eles se apresentam como entes queridos que já tenham falecido à procura de comunicação com seus familiares. Eles se fazem passar por maridos, esposas, filhos ou parentes. Muitas das vezes, pessoas são aconselhadas a invocar seus antepassados para resolverem um problema. É a maior farsa, né, existente no nosso mundo. Os demônios atuam desde as seitas mais primitivas, vinda da África, até os salões da sociedade moderna. Atua também nas religiões orientais e nas ocidentais, ligada ao secretismo. Muitas das vezes as pessoas estão indo a uma casa de mesa branca, acende vela, joga búzios, faz isso, joga cartas, e ali existem demônios. Olha o que eu vou lhe dizer. Existem demônios que rodeiam a vida daquela pessoa, apta a colocarem ela em uma ratoeira. E os demônios, como conhecem parcialmente a vida das pessoas, esses demônios eles entram, né, no vaso, ou no cavalo, ou no burrinho, né, aquela pessoa que o demônio já manipulou como vaso dele, entra e faz moradia e começa a falar coisas, né, e palavras, chama nome de pessoas, da qual, entre aspas, assemelha-se nome de pessoas da família de aqueles que foram pedir a mesa branca.
E aí eles começam a não adivinhar, mas sim a sortear nome de pessoas, dizendo que tem saudade, minha filha. São demônios. Demônios. Não são parentes, entes queridos, porque esses não voltam mais. A morte física é a única. E depois vem a morte física é única, e essa ela é a chave para uma nova vida, para onde a tua alma vai. Não esqueça disso que eu estou falando. Os demônios, eles vivem procurando penetrar até mesmo nas religiões cristãs, onde tem conseguido alguns resultados. Olha o que eu falei de pastores, olha o que eu falei de obreiros. Tome cuidado. Eles perturbam e destroem, ou se apossam de pessoas, causando os maiores malefícios possíveis, pois são demônios, mensageiros de Satanás. Sexto, espíritos revoltados. Imagine uma pessoa que ocupa um lugar relevante na sociedade. Preste bem atenção. Tem um cargo invejável, possui um excelente status e é respeitado por todos. Agora pense você. Essa pessoa que, após ter tido essa posição, se vê na miséria, com a perda dos amigos, dos títulos, dos prestígios, das posições, né? A hierarquia. Pense nessa pessoa perder tudo que ela juntou, tudo que ela conquistou, todas as posições, todos os cargos, né? Assim aconteceu com os demônios e com Satanás, que depois de serem ministros, né, mensageiros de Deus, o Altíssimo, com toda a beleza e resplendor, né, tendo tudo do Altíssimo, se viram destituídos de tudo. Tornaram-se espírito revoltado. Querem fazer o possível e o impossível para verem as outras criaturas de Deus perderem e se perderem e sem a imagem do seu Criador. Eles, no caso os demônios, não podem fazer nada contra Deus, mas podem tocar na sua criatura. Preste atenção. Eu vou dizer uma coisa para você. O diabo, ele não pode tocar em você se você tiver autoridade. Se você não querer. Olha o que eu estou lhe falando. O diabo, ele costuma botar o prato. Come quem quer. O diabo costuma armar as ratoeiras. Cai quem quer. Preste atenção na sua vida espiritual. Se você está vendo que esse vídeo está tendo um alcance na sua vida, está abrindo seus olhos, vá numa igreja evangélica. Procure conhecer mais a Jesus. Né? Os demônios, ele movido por uma inveja muito grande dos seres humanos, que foram criados um pouco menores do que eles e acabaram por tomar sua posição, né? Os demônios desencadeiam uma feroz luta contra os homens, desejando aproveitar-se deles e levá-lo à sua destruição, a fim de cumprir, né, seus intentos malignos, o que quase sempre implica em um total afastamento de Deus e a consequente submissão a eles. Gente, Jesus é a chave da vida. Só se chega até Deus através de Jesus. Jesus é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou explicar quem é Jesus na minha vida e na sua vida. Jesus, na sua vida, ele é seu advogado. É o único que pode chegar até Deus e dizer: Pai, eu passei o que eles passaram. Eu saí do meu trono de glória, saí da minha vida espiritual, me tornei carne, sei o que eles passam. Então eu posso responder por eles. É Ele que você deve confiar. Não existe Iansã, Santa Bárbara, não existe Iemanjá, Santa Maria, Mãe de Deus, não existe São Lázaro, São Roque, Nossa Senhora Aparecida, não existe ninguém que possa substituir Jesus. Jesus foi o único que deu a sua vida por nós. Todos os outros são demônios decaídos. Eu não vou pedir perdão à igreja evangélica
ou cristã, ou católica, ou seja lá qualquer outra religião, porque o que eu estou falando aqui é a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Graças a Deus por Jesus Cristo, que venceu a potestade maligna e nos dá condições para fazermos o mesmo através do seu poderoso nome. Aqueles que rejeitam a soberania do Senhor Jesus são presas fáceis para os espíritos demoníacos. Aqueles que rejeitam o amor de Deus estão aceitando indiretamente o ódio dos espíritos revoltados. Aqueles que não estão servindo a Deus como templo de Espírito Santo estão à mercê dos demônios. Estão sendo vasos de Satanás, cavalinhos de Satanás, burrinhos de Satanás. Alguns estão servindo como cavalos, aparelhos, vasos. Que Deus exerça a sua misericórdia sobre essas pessoas. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, se inscreva nesse canal, porque se esse vídeo foi bom, imagine o próximo. Deus abençoe você e todos a vocês que estão assistindo esse vídeo grandemente. E vamos para o próximo. Deus abençoe a todos.